Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Hoje estamos no podcast da Escola Elmar Machado de Oliveira, como convidado de hoje, Francisco Alves do Nascimento. Radialista, jornalista e fotógrafo, bem famoso aqui na cidade de Garça e região. 55 anos, casado, pai de 3 filhos, atuou na Rádio Centro-Oeste, Garça, cargo operador de som, operador de gravações, discotecário, diretor artístico e editor. Período de 1985 a 1995, jornal Comarca de Garça, cargo repórter, jornalista, fotógrafo, editor, período de 1995 a 2015, revista Enfoque Econômico, função editor, a partir de 2012, portal Garça Enfoque, função repórter, fotógrafo, editor, período a partir de 2017, jornal Maio, função repórter, fotógrafo, editor, diagramador, período a partir de 2018. Vamos começar com as perguntas. O currículo dele é bem cheio, trabalhou bastante. Por que escolheu essa profissão? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal do Marco, pelo convite. É uma satisfação estar conversando com vocês. Como você falou, já estou há um bom tempo na área, desde 85, quando comecei lá no rádio, depois eu migrei do jornal impresso e hoje eu atuo basicamente no online. Por que eu escolhi essa profissão? Acho que foi a profissão que me escolheu, né? Quando eu comecei lá atrás, com 15 anos, que eu entrei no rádio, trabalhando primeiro como cobrador, eu entrei fazendo cobranças no rádio. Aí foi surgindo as oportunidades, né? Até que chegou um momento que eu gostava muito de escrever na época, eu tinha uma boa redação, né? Na escola eu sempre me destaquei nas minhas redações. Aí surgiu uma oportunidade de fazer primeiramente redação no rádio. Na época a gente fazia uma rádio escuta, que é uma coisa acho que vocês nunca ouviram falar. Assim. Hoje a gente não tinha essa comunicação que existe hoje. Então, uma informação para a gente divulgar no rádio, a gente tinha que gravar nas rádios grandes lá de São Paulo, a gente gravava na fita cassete, o noticiário, e depois a gente ouvia e transcrevia as informações e as notícias. E eu comecei fazendo isso, fazendo essa rádio escuta. Depois a gente começou a fazer as entrevistas na cidade, as pessoas aqui, e aí eu fui me destacando um pouco mais nessa área de redação. Até que em 95 me convidaram para ir para o jornal. Basicamente eu fazia a cobertura da área policial. E, então, assim, eu acho que não teve um momento que eu falei, você é jornalista. As coisas foram acontecendo e foram me encaminhando para o jornalismo, que é onde eu atuo até hoje. Você sempre gostou dessa função? Sim, sempre gostei muito, sempre gostei. E é uma profissão que não tem rotina, cada dia é uma coisa diferente. Então, isso que é o gostoso da profissão. Não tem essa rotina, posso estar aqui agora e de repente acontece alguma coisa. Então, é tudo muito dinâmico, o dia passa rápido, que você não percebe. Então, basicamente isso. Como você acabou de comentar, quais critérios vocês utilizam para escrever uma notícia? Quais os critérios? Eu acho que basicamente o critério inicial de uma matéria é o interesse público. Né? É o interesse. Mas também depende muito do perfil do veículo que você trabalha. Por exemplo, eu no jornal diário, que é o que eu trabalhava. Então, qual que era o nosso foco? Nas matérias, nos fatos que ocorriam durante o dia. Alguém, na minha área especificamente, fazia a cobertura policial, que era onde eu comecei. Então, alguém foi preso, teve um acidente, o que está acontecendo na cidade? Então, você chegava de manhã na redação, o critério era buscar fatos que estavam acontecendo no dia. Tá? Então, no jornal diário, você vai procurar o factual, que é o que está acontecendo. Né? Hoje tem 10h30, tem um podcast na Escola Marco. Vai lá fazer a cobertura desse evento, que é um evento legal. Então, a gente faz essa triagem do que acontece durante o dia para você publicar no dia anterior.
Só que eu também tinha uma revista de economia. Então, aí o seu critério é buscar notícias econômicas. Eu tenho um site de notícias que eu busco informações sobre saúde. Então, o foco no dia é buscar alguma informação interessante sobre saúde. Nós estamos no mês do coração. Então eu vou entrevistar um médico, cardiologista, que vai falar sobre o coração. Então, assim, os critérios dependem muito do meio que você atua e qual é o objetivo desse meio de comunicação. Bom, o senhor concorda com a frase: toda história tem 3 lados, o seu, o meu e o correto? Não concordo. Não? Por quê? Assim, uma história tem só o lado correto, entendeu? A história não tem o meu lado correto, nem o seu, ela tem o lado correto. Então, numa reportagem, eu tenho que me ater ao que está acontecendo. A minha opinião não é importante nesse momento. Eu não posso chegar. Vou dar um exemplo bem claro. Assim, eu vim aqui no podcast e eu vou fazer uma matéria sobre o podcast. Em nenhum momento eu posso dar a minha opinião do que eu achei, eu tenho que me ater ao que está acontecendo, ao correto. Olha, aconteceu o podcast, o horário, o dia, quem foi entrevistado, é isso, está acontecendo. Eu não tenho que dar atualização, pensam. Então, Não é opinião, é descrever o fato da maneira como ele é. Entendeu? Então, isso é muito importante. Especialmente, como eu trabalhei muito na área policial, isso é uma coisa muito séria, né? Você tem que se ater ao correto. E se você errar, se você fugir daquilo, isso pode te causar problemas. Né? Então, assim, a história não tem que ter o meu lado, nem o lado correto. Eu penso assim, o fato. Nas suas redes sociais, o senhor já compartilhou alguma fake news? Nunca. Nem antes mesmo de ser jornalista? Nem antes. Porque é diferente. A fake news é um fenômeno recente, né? Atual. É uma coisa muito recente. A fake news, nós começamos a ouvir falar de fake news nos últimos 5 anos, talvez. Né? Muito por conta de um problema político do país. Né? Na minha época não existia fake news. Eu sou de antes da rede social. Então, na redação de um jornal não pode ter notícia falsa, de forma alguma. Tá? Então, a fake news, e a fake news não é algo que envolve a imprensa. A imprensa séria, ela tem um cuidado com a notícia. Eu recebo muita fake news, né? Que é compartilhado em grupos de WhatsApp. Normalmente isso é feito por pessoas que não são da área do jornalismo, né? Normalmente quem compartilha isso não é jornalista. Se eu compartilhar uma notícia falsa, o meu site, ele tem um CNPJ, ele tem um editor responsável. Então, se eu noticio uma notícia falsa sobre você, se você for na justiça, você sabe quem processar. Olha, vou processar o Jornal Mais, ou o Garça em Foco, e o editor do jornal é o Francisco, e ele é responsável por isso. Então, eu posso ser incriminado, eu sou responsabilizado por isso. Agora, nas redes sociais, o que acontece hoje? As pessoas postam em páginas falsas, em perfis, e você não tem a quem processar. É muita gente compartilhando notícia falsa. Então, até você chegar à pessoa que começou com a notícia, você não tem como descobrir isso. Então, é muito complicado. Mas eu nunca divulguei, nunca publiquei. Eu já errei. Né? Eu não posso dizer que eu já errei, já tive erros gravíssimos, né? E tive que, no outro dia, corrigir meu erro, né? Já fui questionado por isso, mas eu nunca tomei um processo por conta disso. Eu trabalho há todo esse tempo e nunca fui processado por conta de errar gravemente, a ponto de provocar, denegrir a imagem de alguém. Eu tenho muito cuidado com isso. Ao reagir a uma notícia, voltando a uma pergunta anterior que a gente fez. Ao reagir a uma notícia, você emite sua opinião nela? Nunca. Sempre com fatos. Sempre com fatos.
Na minha opinião, não é importante. O jornalista, existe no jornal impresso, existe uma coisa que chama editorial. Normalmente ele fica na segunda página. Nesse editorial, o jornal pode emitir opinião. Tá? De repente acontece um fato. Domingo aconteceu um acidente muito sério em Guedes. Um cara estava de moto, aí uns fios se enroscaram na moto dele, ele caiu, se feriu gravemente, não sei se vocês ouviram falar disso. E a pessoa ficou em estado grave. Eu escrevi essa matéria, soltei a matéria. No Jornal do Estado, eu posso emitir uma opinião no editorial dizendo que o problema dos fios soltos na cidade é um problema sério. Aí sim eu posso emitir uma opinião. E questionar a prefeitura em relação a isso. Tá? Então, nesse momento, no editorial, eu posso emitir uma opinião. Mas na matéria, não. Eu tenho que descrever o fato. Eu não posso dar a minha opinião. Falar que aquilo é mal ou ruim, se é bom, não. Tenho que descrever, aí o público vai tirar a conclusão dele. Durante todos esses anos assim, de trabalho, você já usou um fato marcante? Mais marcante? Bastante. Pode ela falar? Vários. Como eu trabalhei muito na área policial, eu cobri muitos crimes chocantes. E teve um que me marcou, que me chocou. Normalmente tudo que envolve criança é muito triste e muito lamentável. E normalmente tinha muito acidente com criança, né? Quando essa rodovia não era duplicada, tanto para Bauru quanto para Marília, não é da época de vocês, mas acontecia muito acidente. Quando a gente chegava em cena de acidente que tinha criança, isso choca muito. Mas um crime que me marcou foi um crime que aconteceu, se não me engano, em 99. Foi uma menina que morava no Jardim Paulista, alguma coisa assim. Ela tinha 9 anos na época, ela saiu da escola e desapareceu. Ela saiu da escola. E ela ficou, acho que 2 dias desaparecida. E a polícia começou a procurar. E eu estava na redação do jornal, num dia à tarde, quando encontraram o corpo dela. O delegado me ligou e falou: Chiquinha, nós encontramos o corpo. O corpo dela estava numa mata próximo do estande de tiro de guerra. E quando eu cheguei, só estava eu e o delegado na hora, que a equipe não tinha chegado. O corpo dela estava na mata, ela tinha sido assassinada e tinha sido violentada. O corpo dela estava coberto de cabine. E foi uma cena que me chocou muito, que eu cheguei lá e encontrei a criança sem roupa, violentada, uma criança de 9 anos. Essa é uma cena que não me sai da cabeça, assim, foi muito chocante. Né? E depois descobriram que foi um rapaz que sequestrou ela depois da escola e assassinou. Isso foi um fato que me marcou muito. Como repórter, você passa por várias situações, né? Como diria o psicológico do senhor? Tá bom? Se o senhor, sofre por muita coisa ainda, pensa muito? Uma ótima pergunta. Para quem trabalha com jornalismo e especialmente na minha área, eu comecei em 95 a cobrir notícias policiais. Como eu falei para vocês, houve muita morte, muito assassinato, muito acidente. Chega um momento que, por incrível que pareça, na primeira vez você se choca, na segunda você se choca mais ou menos, na terceira vez que você encontra um corpo você já não choca tanto. Chega um momento que, por incrível que pareça, nós já chegamos em situações que a gente se encontrava, né, vários repórteres no local de um acidente, que tinha um corpo no chão ou de um assassinato, que a gente se via contando uma piada, aquele corpo no chão. Porque você fica frio, aquilo acaba sendo algo corriqueiro para você. Né? Aí as pessoas, eu chegava na redação do jornal e ficava com as fotos, né, das pessoas dilaceradas lá, e as pessoas viam aquilo no outro dia e falavam: nossa, como é que você tira foto disso? E para mim era normal. Eu sou capaz hoje de tirar foto de um corpo aqui e eu consigo ir para casa almoçar, à noite eu não lembro disso. Isso não me incomoda mais. Eu esqueço, eu durmo sem pensar naquilo, entendeu? Eu posso ver um corpo,
e você fica frio, você perde a sensibilidade. Isso não é bom, né? Isso ao longo do tempo me afetou psicologicamente. Hoje eu não choro em velório. Você tem noção. Rapidamente eu choro em velório. Eu fiquei frio. Então o corpo não me impressiona, a morte me choca, mas não tão assim, entendeu? E isso é um lado negativo de você trabalhar numa profissão como essa. Já houve casos, só para exemplificar, de estar na redação do jornal, o bombeiro ligava, teve um acidente na pista, ou o meu amigo da rádio me ligava, teve um acidente na pista lá perto de Galha. Eu perguntava assim, escuta, tem corpo? Teve vítima? Ah, teve. A vítima está presa nas ferragens ainda? Ah, não, já foi socorrida, então não me interessa. Porque você quer fotografar o impacto, uma coisa que choca. Então, se não teve vítima, uma pessoa foi socorrida, não tem corpo no local? Não vamos, porque não me interessa mais. Então, assim, lamentavelmente, a profissão é feita dessas coisas. Isso torna as pessoas frias. Isso é uma coisa que me incomoda hoje, ter essa frieza em relação a esses incidentes. Como você acabou de escrever, você já pensou em algum momento para um acompanhamento psicológico, assim, como psicólogo? Já pensei. Hoje, especificamente, sim. Como eu leio muito, eu gosto muito de ler sobre psicologia, filosofia, então você acaba entendendo como é que funciona, né, o corpo humano, né? E isso é explicado, né, pela psicologia, né, como é que funciona tudo isso. E assim, eu estou procurando evitar um pouquinho esse tipo de assunto. Eu acho que existe uma outra vertente também. As pessoas adoram uma tragédia. Todo mundo gosta de tragédia. Jornalismo e nos sites, todo mundo gosta de saber o que aconteceu, né? Se eu falar para vocês que a polícia me ligou, acharam um corpo, vocês vão querer saber onde foi, quem morreu, né? E as pessoas adoram uma tragédia. E eu sempre digo que a pessoa gosta da tragédia desde que não envolva ela. Sim, todo mundo quer saber quem morreu, o que aconteceu, quem se matou. Isso é o que está lá, é o que todo mundo quer ver. Visualização. Só que, desde que não envolva a família dela. Isso é um problema muito sério hoje com a rede social. Então, assim, a gente tem a obrigação de divulgar. Mas eu tenho, por outro lado, eu encontro problemas muito sérios hoje, porque se eu divulgo algo que envolve a tua família, você não vai gostar. Aí você vai reagir contra a imprensa. Você não vai entender que eu estou fazendo o meu trabalho. Né? Você vai dizer que eu estou querendo viver a imagem, e por mais que a pessoa tenha cometido um delito, está acontecendo alguma coisa, a família não vai entender. Então, isso é uma coisa muito delicada. Então, hoje eu piso em ovos, né, por conta disso. E é um motivo de eu estar reduzindo um pouco mais de, eu sei de alguma coisa, falar, melhor deixar quieto. Porque hoje a rede social te dá uma abrangência muito grande, te dá muito problema, entendeu? Então eu estou evitando, eu acho que é muito mais interessante você divulgar a informação positiva. Então eu penso nisso também, de mudar o foco, de divulgar coisas positivas. Embora as pessoas não gostem muito, né? O positivo nunca agrada, mas o positivo que é legal. Tipo, esse trabalho de vocês é um trabalho positivo, né? Que influencia as pessoas, né? Que dá resultado. Vocês estão fazendo um trabalho médico e a gente vai fazer uma matéria, a gente vai divulgar, mas lamentavelmente as pessoas vão falar, legal, né? Mas as pessoas deviam pensar mais nas coisas positivas, né? Alguma vez, em toda a sua carreira, você já pensou em desistir, parar no meio do caminho? Já. Isso não é pra mim? Assim, no começo não. No começo eu gostava, realmente. Né? No começo eu gostava. Porque era diferente de hoje, né? Eu trabalhei numa época que só existia jornal. Não tinha outro meio de comunicação. Você só ia saber da coisa quando eu fazia. Você só ia ter a foto quando eu tirasse. O crime acontecia, você ia saber se eu fosse lá. Não tinha outro meio, não tinha onde você buscar. Era o jornal. Só o jornal. Hoje não, hoje tem a rede social. Hoje, se o crime acontecer lá, tem 1000 pessoas fotografando. Está todo mundo postando, entendeu? Então, na minha época era mais gostoso, porque eu conseguia também divulgar isso de uma maneira correta que não chocava. Hoje as pessoas não têm filtro.
Eu tirava foto de corpo, mas a foto de corpo não ia para o jornal de maneira alguma. Eu sabia o quanto aquilo ia chocar. Então, hoje as pessoas não têm esse critério. Tá? Então, sim, no passado eu nunca pensei em parar, mas hoje sim. Hoje eu penso em parar por conta dos problemas que isso causa. Tem alguma notícia que você já gostaria de publicar? Uma notícia que eu gostaria de publicar. Uma notícia impactante, assim. Uma notícia impactante que eu gostaria de publicar. Eu acho que uma notícia que eu gostaria de publicar seria a cura do câncer. Acho que seria a grande manchete. Nós descobrimos a cura do câncer. Eu acho que o câncer é uma doença que causa sofrimento muito grande, tanto para a pessoa que teve, como eu tive leucemia, que é um tipo de câncer, ela causa um sofrimento muito grande, tanto para a pessoa que tem, quanto para a família. A família sofre junto. Sofre, e ninguém merece sofrer. Ninguém merece sofrer. Eu sempre digo que eu prefiro chegar no local de um acidente, com essa questão do sofrimento, de encontrar a pessoa sem vida do que ela vive sofrendo. Ninguém merece sofrer. O sofrimento dói, o sofrimento choca, o sofrimento... Eu não consigo lidar com o sofrimento, isso me dói muito. E quando eu percebo que uma pessoa tem um diagnóstico de câncer e sabe que vai ter que passar... Se eu fizer errado. Por todo o trauma que há o tratamento, é muito difícil. Muito difícil. Porque você sofre muito sabendo que você não tem como fugir daquilo. Você passa por exames que você é obrigado a passar, se você quiser continuar vivendo. Então, assim, eu acho que ninguém merece sofrer. A dor é difícil você lidar com a dor. Então, eu lido muito bem com a morte hoje em dia, porque eu acho que, em alguns casos, a morte é libertadora. Tá? Eu não acho que a morte é uma coisa ruim para certas pessoas. E para certas pessoas, a morte é um presente. Eu lidei tanto com tristezas, com acidentes, com fatalidades, que eu vejo que tem hora que a morte é um presente, é uma libertação. Então, eu acho que se pudesse manchetar toda a câncer, todo o sofrimento que ela causa nas pessoas, eu manchetaria isso. Maravilhoso. Contando mais um pouco da sua vida, quando você teve o problema de leucemia, você parou para pensar assim, nossa, eu posso morrer amanhã, será que eu vou continuar com o que eu faço? O senhor pensou o que na hora? Olha, quando eu recebi o diagnóstico de leucemia, eu tinha 19 anos, fazendo essa tempo. Tem 18. Você imagina, você joga futebol? Eu Jogava futebol na época. E eu ia jogar futebol, eu comecei a descobrir que eu não estava legal quando eu ia jogar futebol. Eu morri o primeiro tempo, o segundo tempo eu entrava, nos 9 anos. Eu comecei a sentir uma dor nas pernas, eu senti um cansaço diferente. Falei, tá acontecendo alguma coisa, não é normal. Eu dormia muito, né, porque eu já trabalhava na época aí, na hora do almoço eu queria só dormir, eu sentia muita dor nas pernas. E aí eu procurei um médico. Aí eu descobri que eu estava com anemia, que é o primeiro sintoma, né? O médico falou, você está com anemia e tal. Eu vou alongar o processo, não vai demorar muito. Aí eu acabei descobrindo que essa anemia, na realidade, era uma leucemia. É um tipo de câncer no sangue. Em 1990 não existia tratamento para leucemia. Não tinha tratamento, era uma sentença de morte. Você fazia uma quimioterapia, mas raramente dava resultado. E num dia que eu descobri, eu fui para São Paulo, né? Porque eu fui procurar tratamento em São Paulo. Eu cheguei no médico, estava eu e minha irmã, né? O médico pegou um diagnóstico, que a gente foi lá procurar para ver se tinha tratamento. O médico, como se eu estivesse aqui hoje, o médico olhou para mim e falou assim, ó, leucemia não tem cura, leva o seu irmão para ele morrer junto com a família. Ele falou isso para mim, eu ouvi isso. Você imagina você com 18 anos você ouvir isso. Você saber que a tua vida vai acabar. E na psicologia, a psicologia explica isso, né? Quando você sofre
um impacto muito grande. No primeiro momento você tem a negação. Nossa, o que está acontecendo comigo? Será que eu mereço isso? Será que eu vou morrer? Eu tenho 18 anos, não vivi nada. Vou morrer, né? E você passa por um processo de negação. Você começa a chorar, você começa a se revoltar, mas isso passa. Isso passa. Depois você entra num processo, eu não sei te explicar. A natureza é muito sábia nesse sentido. Entendeu? Eu não sei se no fundo eu sabia que eu não ia morrer daquilo. Depois eu peguei uma força muito grande. Falei, não, eu vou lutar. Vou resistir. Eu vou resistir. E eu pensei também, aí outra, se eu morrer eu vou conhecer Deus. Eu pensava assim, sério. Olha, se eu morrer, chegou no momento de falar, se eu morrer, vou tirar todas as minhas dúvidas do mundo, do universo. Então se eu morrer amanhã, para mim, normal. Eu comecei a aceitar. Eu acho que essa aceitação, uma vez eu ouvi uma frase que disse, quando você aceita a morte, ela não vem. Então, não sei se foi isso que aconteceu. Eu comecei a pensar assim, eu comecei a fazer o tratamento que tinha que fazer, né? E eu comecei a encarar com a normalidade. Aí eu voltei a trabalhar. Aí eu tenho um amigo que ele fala, cara, como é que você consegue? Tem uma doença que vai te matar, como é que você consegue vir e tratar isso com naturalidade? Eu falo, cara, vou fazer o quê? Não tem o que ser feito. Mas ao mesmo tempo eu comecei a procurar tratamento. A gente começou a procurar tratamento. Aí na época eu soube que em Curitiba fazia transplante. Estava começando esse transplante de medula no país. Aí foi uma longa história da gente correr atrás, até que a gente conseguiu chegar em Curitiba, né? E aí eu fui selecionado para fazer esse tratamento, que na época me dava lá, o médico foi bem claro, falou, você tem uma doença que vai te matar, e a gente tem um tratamento que dá 50% de chance. O que você quer? Eu vou tentar. E eu me agarrei naqueles 50% que eu tinha. Eu falei, gente, está em teste no Brasil, e se você quiser, não testar. Foi um tratamento duro, complicado, mas eu venci. Para encerrar, e a família do senhor, como ficou? Te apoiaram? A família, para vocês que são jovens, vocês vão, tomara que vocês não precisem descobrir isso um dia. Mas um dia vocês vão descobrir que a família é a única coisa que vocês têm. Não pensem em amigos, namorado, eu sei, esposa, talvez, né? Mas a família, chega um momento que a família é a única coisa que você tem. Por quê? Se você descobrir que você está doente hoje, todo mundo, todos os seus amigos aqui vão falar, nossa, tá triste, né? Eles vão na tua casa, se você está de cama, eles vão na tua casa amanhã, vão lá te ver, né? Possivelmente a semana que vem eles voltam lá para te ver, tá? Os colegas de escola vão sentir tua falta na cadeira hoje, amanhã. Só que daqui 10 dias, eles não vão sentir tua falta mais, tá? Seus amigos não vão te visitar mais. Teu colega de trabalho não vai. Por quê? É natural, cada um tem sua rotina, cada um segue sua vida. Existem outras pessoas mais próximas que, de vez em quando, vão perguntar de você sim, vão ficar preocupadas com você, mas elas têm tua vida. E você chega um momento, quando você passa por um momento de tratamento longo, como eu passei, você fica sozinho. A única pessoa que você tem são os seus familiares. E isso mudou muito o meu pensamento em relação aos familiares. Quando eu tinha 19 anos, quando eu tinha a idade de vocês, eu não estava nem aí para meus... Eu amava meus pais. Eu tinha um respeito muito grande pelos meus pais. Gostava dos meus irmãos, mas eu não tinha uma proximidade muito grande com eles. Cada um tinha a sua vida, então assim, eu trabalhava na rádio, tinha um certo status, né? Amigo, trabalhava na rádio, né? Naquela época, trabalhar em rádio era ser artista. Tá? Eu não sei, e essa doença parece que foi assim, agora. Chegou um momento que eu só tive a me afetar, mais ninguém. Meus pais, meus irmãos, eram as pessoas que estiveram comigo durante todo o tempo. Quem sofreu comigo, quem me ajudou, quem estava comigo, os amigos, chegou uma hora que eles desaparecem. Todo mundo vai embora. Entendeu? Se eu tivesse morrido, eu ia ser só uma lembrança. Um dia eu trabalhei com o Chiquinho. Entendeu? Tua família você tem. Mas ninguém. Ótimo.
Hoje esse foi o podcast na escola Ilmar Machado de Oliveira, com o nosso convidado especial, Francisco Alves do Nascimento. Trouxeram aqui uma lembrancinha para o senhor da escola, um negócio de carinho, de coração mesmo. O senhor levar de lembrança daqui da escola, Ilmar. Não, obrigado. Eu queria agradecer o convite. Eu gostei muito de estar aqui. Queria dizer uma coisa para vocês. Assim, eu já trabalhei em inúmeros locais. Eu tenho contato com o prefeito, sabe, com todas as pessoas importantes da cidade. Já entrevistei deputados e quem vocês imaginarem. Mas assim, eu acho que o trabalho de vocês, por mais que seja pequeno, dentro da escola, eu considero muito importante. Tá? Então vocês devem levar isso a sério, porque a mesma importância que eu dei, que eu vou dar a uma coisa que as pessoas consideram importante, né? Entrevistar um prefeito, um deputado, dar atenção para certas pessoas, eu procurei dar a mesma atenção para vocês, porque eu acho que não há diferença nenhuma no que vocês estão fazendo, entendeu? Embora vocês sejam estudantes, mas dentro do que vocês estão se propondo a fazer, é um trabalho muito profissional. Tá? Portanto, assim, continuem estudando e, se eu posso dar um conselho para vocês, estudem. Estudem. Eu nunca fiz faculdade, porque eu aprendi o jornalismo por conta do dia a dia, né? E hoje eu voltei para a faculdade. Eu voltei a estudar, né? Estou fazendo a FATEC, que é uma ótima faculdade. Eu acho que vocês, né, não podem perder essa oportunidade. O meu filho fez FATEC. Meu filho mudou a vida dele. Meu filho era desocupado. Quando ele terminou o terceiro colegial, não queria saber de nada, queria saber só de jogar. E em 5 anos ele mudou a vida dele. Trabalha com home office, hoje ele trabalha com o PicPay. Em 5 anos. Então, assim, estudem. Não me deixe passar a oportunidade. Abusem um pouco do professor. Hoje tem internet para vocês pesquisarem. Façam isso que vocês podem. Você está sentado aqui na minha frente, mas se você quiser, você pode estar sentado lá futuramente na banqueta da Globo, se você quiser. E eu agradeço e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Beleza?